Olá, aluno, seja bem-vindo ao curso ênfase. Eu sou o professor Tiago, professor de linguagem. E o assunto agora é variação linguística. Bom, eu vou mostrar algumas outras coisinhas na introdução para depois explicar realmente esse termo, variação linguística. Tudo bem? Vamos lá, você já deve ter estudado por aí alguma vez na vida esse assunto, linguagem verbal. Então vamos se lembrar aqui comigo. Linguagem verbal é aquela linguagem que usa palavras. Olha só esta placa. Aviso, não fume nesta área, certo? Você está lendo a placa, tá? E ali está escrito. Agora é importante, eu disse, você está lendo a placa. Você vai ver durante a aula que nem sempre ler significa ler apenas palavras. Você pode fazer uma leitura, sim, de um texto apenas visual, apenas por imagem. Então aqui, independente se você estiver olhando a placa ou se alguém chegar e falar assim, ó, amigão, aqui não pode fumar não, tá? O texto da placa, tanto a pessoa que chegou e te deu aquele toque, parceiro, né, estão usando palavras, tá? Então eu chamo de linguagem verbal. Próximo, linguagem não verbal. Bom, linguagem não verbal é o texto que não usa palavras, ok? Se eu fizer assim para você, beleza, ou seu texto ficou mais ou menos, seu texto ficou bom, ó, você fez isso aí, não gostei. Então eu não preciso falar, igual estou agora durante a explicação. Só o meu gesto vai transmitir a você uma informação. Então, comparando aí no vídeo, essa imagem com a da placa anterior, as duas transmitem a mesma ideia. Tanto aquela como essa aqui com apenas imagens. Então aqui só tem imagem, não usa palavras, linguagem não verbal. E aí, como tudo na vida, pode dar aquela misturada, aquela coisa legal, né? Olha lá, casquinha mista, olha lá, sorvete. Linguagem mista, então, também. Então, é um texto que eu vou ter imagem e vou ter parte escrita. Olha só o texto. É a personagem Mafalda conversando com o seu ursinho e mostrando o mundo. Olha, este é um mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então, aí a tirinha fazendo uma crítica ao nosso mundo. Não é o nosso foco agora analisar a tirinha, mas o que importa então é a gente perceber que para a compreensão do texto, eu preciso analisar as duas linguagens. Toda vez que você pegar um exercício e tiver uma tirinha, por exemplo, uma charge, você tem que analisar as duas. Se a alternativa falar assim, a linguagem não verbal pode ser desprezada, ou a linguagem verbal pode ser desprezada, nunca. Se o texto tiver imagem e parte escrita, nada pode ser desprezado. Eu preciso unir sempre as duas para entender. Repare aí na tela para vocês o último quadrinho. Olha a cara da Mafalda, né? A boca meio para baixo, ali, o olho meio esbugalhado. Representa o quê? Que ela não está nada contente com o mundo original. Tá? Então não basta apenas ler, preciso sentir a emoção do personagem através da ilustração. E aí, vamos chegando na escolha da linguagem. Então, se eu tenho linguagem verbal, se eu tenho linguagem não verbal, nós vamos trabalhar então, vamos chegar na variação linguística. O que é a variação linguística? Olha só, roupa formal e roupa informal. Você fala, caramba, professor, do nada. Você está falando de variação linguística e coloca aí roupa? Vou explicar para você. A linguagem é fácil de ser compreendida se você comparar com uma roupa. Você não pode sair por aí sem analisar a situação que você vai passar. Por exemplo, se você não mora numa cidade que tem praia, imagine essa situação. Você vai na sua cidade, que não tem praia, vai até o supermercado de sunga. Ou as mulheres vão de saia jeans, alguma coisa amarrada aqui, na cintura, só um shortinho, qualquer coisa. E na parte de cima, sem nada, de biquíni, no mercado. Todo mundo vai olhar e falar, o que é isso? Ou dependendo, não vai deixar nem entrar. Você não vai a um shopping numa cidade que não é de praia, de qualquer jeito, né? Vai lá de sungão, você não pode sair andando por aí assim. Vai com a perna tudo suja, você sente uma vergonha, né? Será que o povo vai ficar olhando, pensando o quê de mim? Por quê? Porque naquele contexto não cabe aquela roupa. Agora, é super normal, você que já foi até a praia, você que está assistindo e mora na praia, olha só, é super normal você ir até no supermercado e ir de bermudão, as mulheres só de shortinho e parte de biquíni aqui só por cima, sem a blusa. É normal. É normal. Por quê? Porque naquela situação, o contexto permite a utilização dessa roupa. O que eu quero dizer? Que a língua é a mesma coisa que a roupa. Para cada lugar, há uma linguagem adequada. Se existe roupa formal,
e roupa informal, também existe linguagem formal e linguagem informal. Por exemplo, você está numa sala de aula, assistindo uma aula, e de repente chega uma pessoa todo de salto, vestidão, cheio do brilho, você fala assim, caramba, onde você vai, meu Deus do céu? Você vai achar a pessoa meio ridícula, vai falar, nossa, essa mulher está se achando demais. Agora, se você olhar para essa moça, num casamento, por exemplo, entrando no momento das madrinhas, é super normal. Por que lá é normal? Porque então aquela situação permite isso. Então, aqui na tela para vocês, linguagem formal e linguagem informal. A linguagem informal também pode ser chamada de linguagem coloquial. O que significa isso? A linguagem do dia a dia, tá? Que nós vamos conversando tranquilamente num boteco, na hora do almoço. Então, nem sempre nós precisamos ser formais. Variação histórica. Então, agora nós começamos a realmente falar de variação. Bom, variação significa, então, que dependendo da situação, eu posso escolher uma linguagem. E dentro do estudo da língua portuguesa, essa variação linguística, a variação da nossa língua, ela tem alguns nomes. E o primeiro nome que eu quero que você grave é variação histórica. Como o próprio nome diz, variação histórica vai ter a ver com a história, o passado, aquilo que já aconteceu com a gente, aquilo que nós já estudamos na disciplina de história, ou já escutamos falar de pessoas mais velhas. Por exemplo, palavras entram e saem da nossa língua ou mudam de grafia. Então, toda vez que você ouvir alguém mais velho falar uma palavra e você não entender, você fala, nossa, o que é isso? O que quer dizer? Pode ser que essa palavra pertença a uma variação, então, histórica, porque não faz parte hoje do dia a dia. Ou você olha uma palavra que mudou a ortografia dela. Então, variação histórica, tá? Olha lá, exemplo. Brotinho. Minha avó, ela falava assim, primeira namorada que eu tive, levei em casa, minha avó falou assim, deixa eu conhecer seu brotinho. Eu falei, meu Deus do céu, avó, o que é isso? Brotinho. Então, brotinho para uma coisa bonitinha, né? Sua florzinha. Deixa eu conhecer sua florzinha, sua namorada, seu broto. Hoje, se alguém chegar na balada, chegar dançando e chegar, e aí, broto, beleza com você? Nossa, vai ser muito podre isso, porque é uma palavra que já não está mais sendo usada no nosso dia a dia. E aí, a palavra farmácia, com PH, e agora a ortografia que nós já conhecemos. Farmácia lá, com F, o acento. Então, a palavra mudou historicamente. Isso é variação histórica. Segundo, variação sociocultural. Como a própria palavra diz, é uma variação que vai depender da posição social e da posição cultural de quem está falando, certo? A palavra depende da posição social e da cultura do falante. Exemplo, dedo duro. Então, uma criança lá na escola, 6 anos, por exemplo, fala, tia, olha lá, aconteceu tal coisa com fulano. E aí o fulano que está sendo lá julgado pelo coleguinha fala, larga de ser dedo duro. Essa criancinha. Passa um tempo, o que vai acontecer? Essa criancinha vai chegar e vai falar assim, você é cagueta, hein, meu? Você é cagueta lá nos 10 anos. Subiu mais ainda, cresceu, 18 anos. Você é mó X9, hein, meu? Você é X9. Então, a palavra vai mudando, porque depende da posição social da pessoa. Então, pequenininho, ela usa uma palavra dedo duro, depois cagueta, depois X9, e dependendo do contexto de onde ela está vivendo, ela vai usar um tipo de linguagem. E aí, falando também da cultura, nós temos aí personagens de história em quadrinhos que falam caipira, né? E aí, na nossa vida também é assim, cheio. Por que eu coloquei entre aspas? Porque a minha avó falava assim, ô filho, no domingo, né? Sempre tem isso no domingo, macarrão, frango assado, né? Maionese. E minha avó falava, ô filho, você quer o cheio do frango? E aí você deve estar pensando, cheio do frango? Cheio do frango, minha avó queria dizer o recheio do frango. Não sei se vocês já viram, dentro do frango às vezes vem uma farofinha. Você enfia a colherada lá no rabinho do frango e vai tirando aquela farofa. Então, isso é o recheio. E minha avó chamava de cheio. E minha avó falava às vezes para mim assim, ô filho, você quer arface? Arface. O que ela queria dizer? Alface. Professor, prova para mim que a variação linguística realmente existe. Gente, olha só. Se eu falasse para minha avó, ô vó, passa alface? Nunca ela falou para mim, ô filho, não é alface não, é arface. Ela nunca falou isso. Ou seja, na cabeça dela, alface, arface, recheio e cheio é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E o que importa na variação linguística é
que se isso tudo que eu estou contando acontece numa situação informal, que era no caso do almoço em família, pode ser utilizado? Pode ser utilizado esse tipo de linguagem? É claro que pode. Então não preciso corrigir minha avó ali, porque é uma situação informal. Então essa variação sociocultural pode acontecer tranquilamente sim. Próximo, variação regional. É quando a palavra vai mudar de nome, ou objeto, a comida, vai mudar de nome, dependendo da região do próprio país. Olha só. Objetos, comidas, etc., brincadeiras, ganham outros nomes dependendo da região do país. Tá? No Paraná, por exemplo, nós temos Londrina e Curitiba, Paraná. Em Londrina, muitas vezes nós chamamos alguma brincadeira de pega-pega, nós repetimos, esconde-esconde. Em outros lugares chamam de pique-pega, pique-esconde. Tá? Isso é uma variação, então, regional. Olha outros exemplos. Estojo. Então, na região de Londrina é estojo. No próprio Paraná, em Curitiba, chamam de penal. Então, chegar e falar, criançada, pega o estojo. Pega o penal, aí vão entender o que é. Tá? Mandioca, aipim, macaxeira, tudo a mesma coisa. Eu adoro comer mandioca. Um dia eu cheguei num lugar e estava lá, bolo de aipim. Eu falei, caramba, o que é isso? Bolo de aipim? Era bolo de mandioca. Tá? Macaxeira também é a mandioca. E aí o último que já causou polêmica, se você procurar na internet, aí tem vários vídeos falando sobre isso, de pessoas que sofreram constrangimentos através desse nome. Né? Em regiões do nosso país, em alguns lugares, o pão, nós chamamos de pão francês, e em outros lugares, Rio Grande do Sul, por exemplo, acho que lá na Bahia também, chamam de cacetinho pão francês. E essas pessoas, às vezes, desses lugares que estão acostumadas a chamar de cacetinho, vão viajar para outro lugar onde o nome é pão francês, e aí falam assim, quero um cacetinho. E aí gera na pessoa um tal constrangimento, naquele pãozinho francês chamado de cacetinho. Então, são nomes que vão ganhando variação de acordo com a região. Beleza, gente? E para terminar, só um pensamento. Então, se o pão francês é o cacetinho, deixa para lá imaginar qual seria o nome disso aí em outros lugares do país, da baguete, né? Bom, recadinho do coração, pessoal. Faça os exercícios e acesse o material complementar para fixar bem a explicação que você acabou de assistir. Eu sou o professor Tiago e esse é o curso ENFA. Beijos e abraços.